falar, observa aí na tela, sobre os meios de comunicação de dados em redes de computadores. Quando eu digo meios de comunicação de dados nas redes de computadores, nós podemos citar que existem meios de comunicação de dados com fio, quer dizer, eu posso conectar computadores numa rede usando cabos, usando fios, e existem meios de comunicação de dados em rede sem fio. Então percebe, quando nós vamos estudar os meios de comunicação de dados, alguém diz, professor, eu ia estudar agora os cabos de rede. Perfeito, eu posso estudar dentro dos meios de comunicação de dados os tipos de cabos de rede, porque são meios de comunicação com fio. Mas agora também podemos imaginar uma questão de prova citando exemplos de meios de comunicação de dados em redes sem fio. E existem, porque nós podemos, claro, conectar computadores nas redes e na própria internet sem a utilização de cabos, sem a utilização de fios. Então vamos estudar as duas variantes, com fios e sem fios, certo? Vamos começar com os cabos de rede, meios de comunicação de dados que usam fios. Se eu te perguntasse hoje em prova, me dá exemplos de cabos de rede. O que tu poderia me dizer de exemplos de cabos de rede? Vamos começar? Primeiro exemplo de cabo de rede, eu poderia colocar os cabos do tipo coaxial. Ok, cabos do tipo coaxial são exemplos de cabos de rede. Aqui eu mostro um cabo coaxial usado em redes de computadores. Nesse exemplo aqui, percebe que nós temos os conectores, quer dizer, o cabo está com seus conectores. Aqui conectores do tipo BNC, que são usados aí em redes de computadores. E aqui o mesmo cabo de rede, o mesmo cabo coaxial, sem o conector aberto, só para tu enxergar como ele é. Percebe que no caso do cabo coaxial, nós temos aqui um fio rígido e bem espesso no centro do cabo, revestido aqui com uma camada isolante, e aqui uma malha metálica, que funciona aqui como uma espécie de elemento relacionado ao cabo. Então nós temos aqui um fio espesso, temos uma camada isolante que reveste esse fio espesso, e temos aqui uma outra camada, uma malha metálica revestindo, e finalmente a cobertura final do cabo. Isso então é um cabo coaxial. Quando tu reconhece essas características aqui, esse tipo de conector, que é o conector BNC, isso é um típico cabo coaxial que é usado em algumas redes de computadores. Então, um tipo de cabo de rede. Professor, mas o cabo de rede que eu mais conheço lá na minha casa para conectar a rede não é assim. Bem, é que existem vários cabos de rede. Vamos observar então outro modelo. Esse modelo que eu estou te mostrando aqui são os cabos do tipo par trançado. Cabos do tipo par trançado. E aqui a mesma coisa. Eu te mostro um cabo par trançado com o seu conector. Esse é mais, tu reconhece mais, a maioria das pessoas quando eu mostro o cabo par trançado, alguém diz, esse aqui eu tenho lá na minha casa, esse cabo de rede eu já vi. Bem, se tem esse conector aqui é o cabo par trançado. Esse conector é o conector RJ45, conector utilizado para cabos par trançado. E aqui eu estou te mostrando o cabo par trançado, observa aí ampliado, sem o conector. Aqui o conector, o cabo com o conector RJ45, bem parecido com aquele fio do telefone que usa um conector chamado RJ11. Esse aqui é um cabo par trançado usando o conector RJ45, bem comum aí nas redes de computadores. E aqui nós temos os fios que compõem esse cabo par trançado. Nesse tipo aqui, tu vai observar que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fios nesse meu cabo par trançado. E cada par de fios está trançado. Então ele é formado por 1, 2, 3, 4 pares de fios. Dá 8 fios, mas são 4 pares de fios. E cada par de fios está trançado. Por isso o nome cabo par trançado. Muito utilizado aí para conexão de computadores em redes locais. Então é importante a gente também conhecer como meio de comunicação de dados os cabos par trançado, usando então o conector RJ45 aqui, e aqui sem o conector, para te mostrar os fios, formado por 8 fios organizados em 4 pares, e cada par de fios está trançado, bem comum aí nas redes de computadores. Bem,
Aí, além de falar desses cabos, o cabo coaxial e o cabo par trançado, que transmitem a informação, transmitem os dados através de pulsos elétricos, nós temos também os revolucionários cabos de fibra óptica. Por que, professor, revolucionário? Porque os cabos de fibra óptica, e aí eu estou te mostrando um exemplo de cabo de fibra óptica bem comum, eles transmitem a informação, transmitem os dados através da luz, através da luminosidade. Se os cabos de fibra óptica transmitem as informações, transmitem os dados através de luz, através de luminosidade, a luz alcança muita velocidade. Então eu posso dizer que os cabos de fibra óptica são aqueles que alcançam as maiores distâncias e são aqueles também que alcançam as maiores velocidades. Isso é interessante a gente debater. Os cabos de fibra óptica que transmitem os dados através da luz, da luminosidade, por isso fibra óptica. Quando eu estudo a luz, eu estudo dentro da ótica. Então, cabos de fibra óptica transmitem as informações através de luz e por isso, em função da característica da luz e da sua velocidade, são os cabos que alcançam as maiores distâncias e também os cabos que alcançam as maiores velocidades. Se a gente imaginar que eu estou te mostrando um cabo de fibra óptica com o seu conector e aqui um cabo de fibra óptica sem conector, certo? Um ponto importante desses cabos de fibra óptica, aí debatido ultimamente em algumas provas de concurso, são aqueles cabos que hoje ligam estruturas de altíssima velocidade nas redes de computadores, chamadas de backbones, que é a espinha dorsal das redes ou a espinha dorsal da própria internet. E para ligar essas estruturas de altíssima velocidade, conectadas em diferentes regiões e continentes do mundo inteiro, se utilizam cabos de fibra óptica que são submarinos, muitas vezes atravessando oceanos para ligar continentes, e até subterrâneos, justamente porque eles são aqueles que vão alcançar as maiores velocidades e também as maiores distâncias. Então, uma prova cobrando, vamos imaginar, uma forma eficiente de transmissão de dados em longa distância, com alta velocidade de transmissão de dados, com altas taxas de transmissão de dados, chegando na casa dos gigabits e dos terabits por segundo, quer dizer, dos bilhões de bits por segundo, giga, ou dos trilhões de bits por segundo, tera, aí nós estamos falando dos cabos de fibra óptica. Então são aqueles que alcançam as maiores distâncias e também são aqueles que alcançam as maiores velocidades. Por isso mesmo, são usados para interligar backbones. Backbones são estruturas de altíssima velocidade, conectadas entre si em diferentes países e continentes do mundo inteiro, que usam cabos de fibra óptica para fazer suas conexões de longa distância, conectando computadores e backbones em diferentes países e continentes, mas a altíssima velocidade e, inclusive, observa comigo, cabos que atravessam oceanos. Então, são cabos submarinos e também cabos subterrâneos, que são colocados para ligar. Porque até pouco tempo atrás tinha a ideia de que essas conexões de alta velocidade, conectando continentes, eram somente feitas via satélite. Ainda existem, claro, conexões via satélite, obviamente, mas aquelas que alcançam as maiores velocidades são as conexões dos cabos de fibra óptica. Porque as conexões via satélite usam ondas de rádio e as conexões feitas pelos cabos de fibra óptica vão usar luz, vão usar luminosidade e por isso vão ser aquelas que alcançam as maiores distâncias e também as maiores velocidades de acesso, certo? Então, o cabo de fibra óptica é importantíssimo hoje, vinculado à velocidade e também a conexões de longa distância entre continentes, países ou cabos submarinos ou subterrâneos.